ligado, conversado, explicado. Aí, por fim, eu disse, meu, agora vai ficar no clube de desbravador. E aí, continuei indo no clube de desbravador. Pode descer, Daniel, pode descer aí. E essa foi a primeira reunião do Clube H de Ouro. Eu sou essa menina aqui, ó. Repara não, fazendo tudo dois, tá? Essa aqui sou eu. E esse aqui do lado aqui é o meu irmão. Vou pedir para vocês só prestarem atenção, deixa eu ver, naquela menina de azul ali, ó. Essa daí, ó, tá com a setinha. Presta atenção no rostinho dela. Pode passar a próxima foto, Daniela. E aí a gente começou a fazer atividades, né? Essa aqui sou eu aprendendo a cortar um bambu, né? Primeira vez segurando um facão, nunca tinha usado um facão. A diretora levou a gente para um sítio onde a gente aprendeu a fazer tripé, né? Um bom conselho da Sueli da faca na mão de criança, por causa eu me machuquei nesse dia, não sabia. Pode descer. E essa era a minha unidade, né? A unidade coruja, o nome do clube é de Ouro, então o nome da unidade tinha que ser de acordo com o nome do clube, né? A gente brigava muito. A gente era uma unidade que brigava muito. E na maioria das vezes era por causa de menino do clube, tá? Porque um não gostava do outro e era uma bagunça só. Pode passar, próximo. E aí eu comecei a frequentar os PGs, né? Pegando o grupo, tudo mais que tinha, era muito bom mesmo. Eu fui na casa de meu irmão, o bom era sempre a comida que tinha no final, os jogos que tinha, eu gostava muito. E eu sempre ia com esse vídeo para qualquer lugar que eu ia pra igreja, ia com esse vestido que eu gostava muito dele. Eu lavava, mas eu sempre lavava ele porque eu gostava dele. E aí eu comecei a ir para a igreja. Aí teve um dia que a Raíssa me convidou para ir numa semana de oração na igreja. E aí eu fui, né, para a semana de oração. E aí o rapaz estava pregando, estava falando sobre perdão, sobre arrependimento, né? Pode descer a próxima foto. E aí eu tomei a decisão de me batizar. Nesse dia dessa foto aí, era o dia que a gente ia fazer a gente estava sendo avaliado pelo regional para poder receber o lenço. Porque antigamente era assim, né? O regional ia lá, levava os gravadores para uma sala e fazia umas perguntas oralmente, não era prova. Hoje os gravadores eles fazem uma provinha. Antigamente não, pelo menos lá na minha região, o regional levava a gente para uma sala, a gente ficava tremendo e ele perguntava, se você não respondesse certo, se tinha uma média para tirar, você não recebia o seu lenço. E nesse dia, estava todo mundo da minha família lá, né? E aí eu falei, caraca, tem que receber meu lenço. Aí tava eu nessa, porque cheia de coisinha na cabeça, que a minha mãe ela tinha mania. Sempre que eu ia pra igreja, ela botava um negocinho na minha cabeça. Eu ficava cheia de vergonha, mas eu ia. Essa Arielle, não sei quantos conhecem o Marcelo, que era regional líder, o filho dele e meu irmão. Pode descer a próxima foto. E aí eu me investi, né, passei na prova de letras, me investi junto com a Ellen. A Ellen era minha dupla no clube de desbravador. Todo clube, por mais que tenha todo mundo amigo, sempre tem aquela dupla, né? Então a Ellen era minha dupla. A gente entrou no clube juntos, com a mesma idade. Era só alguns meses de diferença, mas a gente entrou no clube na mesma idade. Então a gente fazia tudo junto, ia pra casa uma da outra junto, né? Eu queria que ela tivesse se batizado comigo, mas ela não se batizou, né? Infelizmente, hoje ela está fora da igreja. E aí o pastor Gabriel, ele me batizou. Vocês conheceram o pastor Gabriel, ele é uma excelente pessoa, muito bom. E ele me visitava sempre. Pode manter essa foto aí. Lembra que eu falei que a minha diretora me chamou para a semana de oração? No final da semana de oração, eu estou me ensinando meu batismo. Só que minha mãe não queria me batizar. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu cheguei pro pastor Gabriel, falei assim, pastor, minha mãe não quer me batizar, eu vou me batizar escondido. Aí ele falou assim, não pode ser assim, eu vou lá conversar com a sua mãe, vou explicar pra ela. Aí ele pegou, foi lá em casa e conversou com a minha mãe, falou assim, olha, sua filha já tem uma idade, ela tá tomando essa decisão. Aí ele falou assim, é isso que você quer, né? Porque minha mãe não me chama de Daca, minha mãe odeia que me chame de Daca. Ela falou assim, é isso mesmo que você quer, né, Eduardo? Eu falei, sim, mãe, eu quero isso. Ela falou assim, olha lá, hein? É uma decisão importante, você não pode voltar atrás. Eu falei, não, é isso que eu quero. E
pastor Gabriel me batizou. E aí, nesse dia foi a minha família, lembro do batismo, minha mãe se emocionou, a minha tia se emocionou. Só que depois começa a vir as dificuldades. Porque, assim, né? Eu já tive aqui uma vez pregando aqui, eu era uma criança que eu aprontava muito. Vou contar uma história aqui pra vocês aqui, tem gente que já ouviu. Mas eu aprontava tanto que uma vez, né? Eu morava numa casa que a janela era uma de frente pra outra. E aí tava tendo aniversário e tudo mais, tava tendo aniversário na outra casa que era de frente pra janela assim. Eu falei pro meu irmão assim, tive uma ideia. Vamos ver quem arremessa mais longe o ovo? Porque o ovo tinha que cair dentro da outra casa. Então quem acertasse dentro da casa lá ganhava a brincadeira. Aí ele falou assim, vamos, porque tudo que eu falasse o meu irmão topava, né? Eu era irmão mais nova e ele era mais velho, então eu botava tudo a culpa nele. O que aconteceu? Eu peguei 3 ovos e ele pegou 3 ovos. Acho que foi isso mais ou menos. Aí eu taquei um, eu errei. Ele tacou outro, eu errei. Aí começou a cantar parabéns na casa, porque a gente estava tacando ovo. De repente, quando eu fui tacar no último ovo, caiu na cabeça da aniversariante. Ai, Jesus. Aí a gente se abaixou. Eu falei assim, apaga a luz, não levanta, fica aqui. Meu irmão aí, guarda, eu chamava ele de Júnior. Falava, Júnior, fica abaixado aqui, não levanta. Mas a gente era criança. Quando eu falei assim, Júnior, eu vou levantar só pra ver. Quando eu levantei assim, tava todo mundo olhando. Ai. Aí a gente correu pro quarto, tá bom. A gente apagou a luz, correu pro quarto. Aí eu acredito que a vizinha desceu, porque bateu na porta lá de casa. Quando bateu na porta lá de casa, eu já saí, pai, não fui eu, a gente não fez nada. Aí meu pai, você não sabe nem quem é, o que vocês fizeram? Aí a moça foi, né? Essa senhora, por acaso, ela era muito gentil e sabia que era coisa de criança. Ela foi, o que tinha acontecido, falou assim, olha, não brigar com eles, é coisa de criança, mas sujou a minha filha de ovo e tudo mais. Aí meu pai cheio de raiva, não vou contar o que aconteceu depois, tá bom? Porque tem leca aí, não vou contar o que aconteceu depois. Mas enfim, eu era uma criança que aprontava muito. E quando eu me batizei, a ideia que eu não pensava é que eu iria mudar. Porque quando a gente se batiza, a gente é uma nova criatura, né? Mas assim, eu ia muito para a igreja pro clube, só que em casa eu continuava aprontando e eu era muito preguiçosa. Minha mãe falava assim, vai arrumar roupa. Eu falava, tá bom, mas daqui a pouco eu vou. Aí eu ia dormir em cima da roupa e não arrumava roupa. Eu era assim, né? E isso incomodava muito a minha mãe, porque minha mãe via eu fazendo as coisas na igreja, mas não via eu fazendo as coisas em casa. Então ela falava, que comportamento é esse? Você entrou para a igreja, faz as coisas na igreja, por isso que não pode fazer em casa, né? Mas aí com o tempo, né, eu fui melhorando, fui ficando mais quietinha, né, mais ou menos. Mas assim, né, eu tive muitos problemas com a minha mãe em relação à questão de alimentação, em questão do sábado. Mas graças a Deus, hoje em dia, né, a minha mãe já entende, minha mãe já gosta, minha mãe às vezes ela posta, minha mãe tem maior orgulho de falar que eu sou da igreja, que eu faço parte do clube de gravadora, minha mãe fica toda feliz, né. Pode passar a próxima foto. É só para dar um susto em vocês. Pode. Essa sou eu, tá, gente? E o que a gente mais gostava no clube era isso, de passar na lama. A gente gostava muito disso, a gente se divertia muito, né? Algumas dessas pessoas não estão mais hoje no clube. Meu irmão, algumas pessoas não estão mais no clube. Pode ir passando, meu irmão, pode ir passando. A minha medalha que eu ganhava no clube. Só, pode parar nessa foto aí, essa. Só que a gente cresce. Então, meu período como desbravadora no clube se encerrou e eu passei para a diretoria. Tudo aquilo que a minha diretora me ensinou, agora eu ia colocar em prática, né? E aí, ela que trocou meu nome para a diretoria, né? A Raíssa, ela me adotou como filha dela. Comprava lição da escola sabatina pra mim. Aonde ela me levava. Às vezes eu passava mais tempo com a Raíssa do que com a minha mãe. Às vezes minha mãe ficava até com ciúme, mas a Raíssa ela pegou um carinho de filha por mim, né? Pode descer a próxima foto. Esse aí a família está completa, né? O Samuel, eu, Maurício, a Raíssa, pode descer. Só que aí
trabalhar como jovem aprendiz na escola adventista. Quando eu comecei com a Lavínia, lá em Caxias. Só que um problema que teve na escola, eu precisei ir lá para Tijuca. Então eu acordava 4 horas da manhã para ir para Tijuca, ia para a escola de tarde e à noite eu ia para o curso técnico de enfermagem. Eu ficava muito cansada mesmo, né? Pode descer. E aí eu concluí a minha classe de liderança, investi no Campuri Rumo ao Céu, lá em Macaxá, né? Pode descer. Esse daí é o Vinícius, meu namorado, né? A gente começou a namorar ano passado. Eu fiquei enrolando ele durante um ano. Sueli e o Felipe sofreram muito com isso daí, porque o Felipe me ligava, dá uma oportunidade pro meu amigo, e eu não queria. Era ligações e ligações de Felipe, a Sueli também. Às vezes o Vinícius vinha, né, pra falar comigo, às vezes o ketchup dele, né, a Sueli tava lá dentro lá, né, pra dar uma de cupido. Teve um dia que eu chamei ele pra fazer alguma coisa, ele achou que era pra gente sair, só que era pra catar reciclagem. Aí foi a primeira vez que ele tinha tomado um banho, se arrumado. Eu só não lembro se ele tava com roupa de desbravador, mas ele tava arrumado e tomado banho ele tava nesse dia. Só que foi pra catar reciclagem. Nesse dia. Mas aí, com o tempo que foi, pode parar nessa foto aí. Como o tempo foi passando, eu dei uma oportunidade pra ele. Ele está aí fazendo um ano não sei quantos meses. Mas assim, né? Eu sou muito grata a Deus pelas oportunidades que Deus me deu, sabe? Cadê meu celular? Foi lido um verso aqui, que é até o verso desse final de semana, né? Que diz assim, lá no capítulo 6 de Mateus, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele acrescenta as outras coisas. Só que tem coisas que depende da gente tomar decisão. Porque às vezes a gente quer ficar parado esperando a bênção vir. Se a diretoria do Clube Regos não tivesse tomado a iniciativa de pedir ajuda, de sair com as crianças e tudo mais, o Clube Regos não teria ido para o Campuri. Ou se não tivesse colocado Deus à frente, ele não teria ido para o Campuri, né? E eu fico muito feliz porque eu não seria o que seria de mim se a minha diretora, lá em 2014, não tivesse me acolhido, né? De repente eu nem estaria aqui. Porque eu não imaginava estar aqui na igreja hoje. E nem onde eu estou, né? Quando a senhora estava falando ali, eu fiquei muito emocionada, porque esse Campuri foi muito difícil mesmo. Eu vi várias vezes, né? O pastor Adriano chorando, porque ele estava muito preocupado com os cultos. A gente não sabia se ia dar certo, e se estava com uma proporção muito grande. Porque assim, todo mundo sabe o que aconteceu com o Campuri do Romassá, que foi cancelado. Então a gente ficou muito preocupado com esse Campuri, porque estava chegando muito perto e a gente não estava nada pronto. Eu fui pro Campuri dia 11 de julho. Quando a gente chegou lá, colocaram a gente para plantar grama. Depois eu fiquei rindo, né? Mas assim, a gente viu Deus agindo ali. Porque quando foi no dia 17, estava tudo pronto. A entrada não estava pronta ainda. Mas no dia 19, quando os ônibus entraram, a entrada estava pronta. A gente não sabe como, mas a entrada estava pronta. Escrito lá, estava pronto. E aí, quando foi no último dia, a gente só tem que agradecer a Deus, né? E a Sueli, quando a Sueli me chamou para pregar, eu não queria vir pregar. Porque eu sou muito vergonhosa para falar, né? E aí eu falei, não, eu vou. Eu falei, eu queria vir se tivesse bolo. Aí ela falou que ia ter, aí eu vim. Mas quando a gente coloca nas mãos de Deus, né? A gente coloca as coisas nas mãos de Deus, ele cuida das nossas, né? E assim, eu queria chamar aqui a Suelen
queria chamar a diretoria aqui na frente. E eu queria que os desbravadores sentassem aqui na frente também. A diretoria fica aqui em pé, os desbravadores sentem aqui. Que agora a mensagem é para vocês. Pode vir, Chico. Pode vir, Chico. Chico faz parte. Pode vir, pode vir. Venha. Quem é o desbravador mais velho do mundo? Tem quantos anos, Chico? Quanto? 15? Chico, eu tinha 9 anos. Sabe quantos anos eu tenho hoje? 10. 15? Eu tenho 20 anos. Tenho 20 anos. E Deus me deu o privilégio de ir para o Campuri como a secretária da Associação Rio Sul. Pode passar a foto aí. Pode descer. Conseguir meu troféu. Pode descer. Isso aí é eu e o pastor Adriano. A diretoria que está aqui, ó, ama tudo vocês. Ama vocês, luta por vocês e ora por vocês. Eu só estou aqui hoje porque a minha diretora e toda a diretoria cuidou de mim. Senão eu não estava aqui. Então, dê valor a cada diretoria que cuida e que chama a atenção de vocês. Sabe por quê? Esses dias eu fui num enterro de um desbravador. Porque uma vez desbravador, sempre desbravador. Só que ele estava afastado. Sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a se envolver com pessoas erradas, estava no local errado e na hora errada. E o inimigo, né, as pessoas usadas por ele, acabou tirando a vida dele. E o enterro assim foi muito triste, porque eu ouvi a dor da mãe e da irmã que estava lá. E ele foi enterrado com o lenço dele e a faixa dele. Só que, infelizmente, ele não estava mais ouvindo o que eu estava falando naquele momento. Então, dê valor a cada diretoria que está aqui. E agradeça também a Deus, porque Deus ama cada um de vocês. E assim como Ele teve propósitos na minha vida, Ele tem na vida de cada um de vocês. Tá bom? Então, eu vou pedir que vocês se coloquem de pé e abracem a diretoria de vocês. Pode abraçar e ficar aí na frente. Bom, essas crianças são um presente da igreja. Não são o futuro, são um presente. Porque, brevemente, elas vão ser líderes aqui da igreja. Então, a gente precisa cuidar delas. Esses dias, eu estava lendo um texto que falava assim, que as pessoas não se afastavam da igreja por se decepcionar com os irmãos da igreja. Porque o mundo decepciona elas toda hora. Mas elas continuam no mundo. Então o problema não é a igreja, né? Então, diretoria do REC das crianças. O mundo aí tá para oferecer várias coisas para vocês. E toda hora pode ter certeza que vocês vão se decepcionar com o mundo. Mas Deus nunca vai decepcionar cada um de vocês. Às vezes vocês não podem entender o porquê, mas lá na frente vocês vão entender. Então, por que vocês sentaram? Estou cansado. Eu vou pedir o ancião da igreja, o Chico, né? Cadê o Chico? Para orar pela diretoria, pelas crianças, né? Sabe que a recompensa nossa vai ser lá no céu. De ver cada criança que vocês levaram a mensagem, que vocês pregaram lá no céu. Então, vou passar aqui para o Chico, para ele fazer a oração.
Minha igreja, vamos ver se vocês estão ligados, o assunto é Cambori, o assunto é bênçãos, não é isso? Então, boa noite, Cambori! Boa noite! Amém, sempre quis falar isso. Oportunidade. Vamos orar então. Vamos pedir a igreja para que fique de pé, em reverência ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, por este evento, que na verdade é um evento de agradecimento, é um culto, Pai querido, de gratidão, para poder te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito por esse jovem. Obrigado, Pai querido, por essa mensagem maravilhosa que a Maria Eduarda trouxe para nós. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor conseguiu impactar os desbravadores e impactar a sua igreja. Muito obrigado, porque eles são gratos a Ti e gratos a essa igreja. E gratidão é uma coisa que o Senhor reparou no ser humano quando esteve diante daqueles leprosos. E o Senhor ali percebeu que só um veio te agradecer. E aqui, Pai, está um clube que também veio te agradecer pelas vitórias alcançadas. Amém. Tivemos um milagre do Senhor, mas eles fizeram a parte deles. São testemunha de quantas vezes os meninos passaram noites fazendo reciclagem. E te agradecemos, oh Pai, porque o Senhor que deu essa força para eles, o milagre humano divino. E nós te agradecemos por Cruz dos Bravadores. Ele é feito disso. O Senhor age, mas eles também têm responsabilidade, por isso são o que são. Senhor Deus, muito obrigado pelos testemunhos que foram dados. Os testemunhos, eles fortalecem a nossa fé. Eles nos lembram que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor tem conduzido as nossas vidas. E, Pai querido, estamos falando de jovens, mas de jovens que têm visão de reino e jovens que vivem para a eternidade. Pai querido, obrigado pelos milagres alcançados nesse Cambori. Sabemos que o mais importante são os milagres de conversão. Alguns pais me ligaram, dizendo que estavam satisfeitos, sentindo uma diferença muito grande no filho, por participar deste clube. Amém. Muito obrigado por este evento, que é o evento mais importante que os jovens têm hoje à disposição. Obrigado mais ainda, que não só os jovens dessa igreja, mas os jovens que não são da igreja podem participar. Muito obrigado, Senhor, por essa ideia fantástica. Pai querido, e agradecemos em especial pelo Daniel. Embora ele tenha tentado, o Senhor não permitiu. O Senhor o guardou e o Senhor nos trouxe ele de volta para nós. Obrigado também pelo Cris, que tinha uma semana que havia casado. E o Senhor também o protegeu e nos trouxe de volta. Pai querido, continua abençoando esse clube e esta igreja. Porque essa igreja e este clube, um depende do outro. Esse clube é a maior agência ganhadora de almas. Por isso, Pai querido, que seu Santo Espírito continue abençoando, guardando, dando a eles entendimento. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença da Dá, que nos trouxe uma mensagem maravilhosa. Te agradecemos essas bênçãos, no doce nome daquele no qual estamos na presença, seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Oração de agradecimento tem que demorar um pouco mais, né? Gente, amanhã vocês estão convidados, tá? Vamos continuar o culto de gratidão lá no clubão, lá no colégio CACG, tá? Vai vir o pastor Delgado, que é o pastor da União, líder dos Bravadores e Aventureiros. Vamos fazer um momento especial lá, com os desbravadores, a casa dos diretores com seu troféu. Então, todos estão convidados, não é para da manhã, tá bom? Para estar lá. E desbravadores, eu vou deixar uns brindes com a tia Suelen, para ela estar sorteando entre vocês, tá bom? iPhone? iPhone não. Meu iPhone tá quebrado. Só mais um testemunho. Desbravador, presta atenção. Só mais um testemunho rápido aqui, tá? Chama esse céu para pensar que sai rapidinho, Felipe, por favor. É rapidinho, tá? A Daca lembrou algo aqui que, cara, eu fiquei muito incomodado e eu tenho que falar.
Esse rapaz que foi assassinado, presta atenção, advogado. No dia que eu fui buscar as coisas lá no Remanescente, esse menino estava lá. Ele ajudou a carregar a Kombi. Aí a diretora do Remanescente falou assim para ele: olha só, esse menino saiu, ele foi no passado, ele estava no Campori, surgiu um problema lá e ele saiu e não voltou mais. Nunca aconteceu isso comigo. Ele falou assim para mim: pô, essa camisa me serve, eu estava com essa camisa aqui. Aí eu falei assim para ele: cara, olha só, a gente está indo no Campori hoje. Mas se você voltar pro clube no próximo final de semana, quando voltar, mano, essa camisa é sua. Eu vou te dar minha camisa. Desembargador, ele não teve a oportunidade. Eu quase também não tive a oportunidade. Pelo amor de Deus, eu peço, não largue isso daqui, cara. Não largue. Porque Satanás pode estar só pode estar esperando você dar uma oportunidade para ele. Pelo amor de Deus, não esquece isso. Não dê essa oportunidade para Satanás. Porque isso daqui salva de verdade. Eu também, hoje eu estou como, amanhã eu não posso estar, mas hoje eu estou como diretor associado. Mas Deus está aqui que não me deixa mentir. Eu já fui expulso da reunião 2 vezes pelo diretor, que era o Tadeu. Então, você tem solução. Você pode ser o pior de todos os jogadores, mas você tem solução. Então, não desiste. Não dê essa oportunidade para ninguém. Amanhã eu espero todo mundo aqui na reunião, tá? E quem puder, vai lá prestigiar no Campo Grande. Desculpa aí o tempo, diretor. A gente fez a homenagem aqui, né, para as cozinheiras, mas falta uma que chegou agora. Martinha, chegou agora não, já tem um tempinho, chega aí. A gente preparou uma homenagem para vocês, como uma forma de gratidão por tudo que vocês fizeram pela gente lá no Campori. Pode vir, entendeu? Mãe, vem, que ela não quer ficar sozinha. A gente preparou um quadro. Que é a massagem, que nos intimaram. Vai, dá um sorriso aí pra fora. Som. Daniel, o senhor pode ligar o azul? E o amarelo também. Som. Ideais